ressecção transuretral da próstata. McNeil, em 68, ele fez uma definição dessas regiões da próstata, né? Então a gente tem a zona de transição, que envolve a uretra prostática, tá? Exatamente no ângulo uretral, onde desembocam os ductos ejaculadores, e aqui vai ter o vero montano, tá? A zona central, que é posterior à uretra prostática, tá? Tem esse aspecto triangular, por onde trafegam os ductos ejaculadores. A zona periférica, que na próstata normal compõe a maior parte da glândula, mas normalmente a gente, quando faz ultrassom de próstata, a zona de transição já está grande, e aí a gente já tem um aumento da próstata. Então parece que a zona periférica tem o menor componente da próstata, mas na verdade a glândula normal não. E o estroma fibromuscular anterior, né, que compõe, que preenche essa falha da zona periférica anterior, que geralmente não tem glândulas nenhuma nessa região, né? Então, anatomicamente, a gente tem essas zonas, né? Aqui o vero montano, né? Que é isso aqui, o vero montano, tá? No vero montano a gente tem o utrículo prostático, né? Que é essa cavidade, tá? Em fundo cego. E aqui a gente tem a abertura dos ductos ejaculadores, né? Que trafegam através da zona central. Então, é esse o padrão, tá? Anatômico que a gente tem que pensar. Aqui de novo, né? O estroma fibromuscular anterior, a uretra, os ductos ejaculadores trafegando através da zona central e a zona periférica. E aqui mostrando a junção entre a vesícula seminal e os vasos deferentes, formando os ductos ejaculadores, né? Desembocando aqui no vero montano, tá? No ultrassom, a zona periférica tem esse aspecto aqui mais hiperecogênico, homogêneo, tá? Aqui seria um corte da zona central. E aqui já a zona de transição no terço médio e a parte mais apical. Então vocês veem que a zona periférica ela compõe 70% da próstata normal, tá? Base, terço médio e ápice envolvendo a uretra. Já a zona central, né, a gente vai encontrar posteriormente ao ângulo uretral, tá? Se a gente olhar aqui a zona a uretra, né, no seu ângulo, né, a uretra no seu ângulo, a zona central tem esse aspecto triangular, tá vendo? Posteriormente a essa área da zona de transição que envolve a uretra prostática, tá? E por ela trafegam os ductos ejaculadores que desembocam no vero montano. A zona de transição, né, que compõe cerca de 5 a 10% da glândula normal, mas quando tem HPB ela é gigante, ela aumenta e comprime, né, a zona periférica, né? Ela é composta por 2 lobos laterais e às vezes tem lobos supranumerários, tá? Aqui ocorrem 20% dos cânceres de próstata. Ela tem uma camada fina de tecido fibromuscular que separa ela das demais zonas, né? E o lobo mediano, né, que pode emergir do estroma periuretral, tá? Então é mais incomum, né? Mas quando a gente tem esse lobo mediano, tem um componente importante para ocluir a saída da urina durante que dificulta muito a vida do paciente. Finalmente, o estroma fibromuscular anterior, que vem da base ao ápice da próstata, tá? Essa região aqui, composta de elastina, colágeno e músculo liso. Raramente tem câncer, na verdade o câncer é por infiltração das glândulas nessa região. Anatomicamente, a gente vai ver aqui na base, primeiro as vesículas seminais, a porção polar dos deferentes. No próximo corte a gente vai ver a zona central, zona periférica, em seguida a zona de transição e aqui uma parte mais apical, mostrando a zona de transição. No axial, a anatomia é bem clássica, aqui em uma próstata normal, ó, zona central, aqui a zona de transição, envolvendo a uretra prostática no seu ângulo, aqui estaria o vero montano, né? Migrando
com ultrassom para o eixo parasagital, nós vamos encontrar aqui a vesícula seminal, vamos ver também o ducto ejaculador deferente, a vesícula seminal confluindo, né? E entrando dentro da zona central, o ducto ejaculador. De novo as imagens sonográficas vindo da base até o ápice, até a gente encontrar simplesmente a uretra envolta pela zona periférica. E aqui, mostrando aqui como a gente mede a próstata na forma ideal, né? Um eixo médio, né? Axial, mostrando a medida lateral e a medida no eixo sagital, né? As duas medidas do eixo sagital para compor aí o volume prostático. A vesícula seminal, as vesículas seminais são tubos contorcidos, com cerca de 5 centímetros, que formam saculações lateralmente, porção polar dos deferentes, né, que a gente vê, e vão se unir aos deferentes para formar os ductos ejaculadores na base da próstata. Então a gente vê no ultrassom as vesículas seminais, a porção polar, né, no eixo axial. Aqui uma vesícula seminal bem murchinha, tá, mostrando a união das duas estruturas, do deferente com a vesícula seminal, e aqui uma vesícula seminal um pouco mais dilatada com conteúdo interno, tá? São duas coisas que a gente pode encontrar. Normalmente os deferentes, né, a porção ampolar, né, e a união da vesícula seminal e do deferente para formar o ducto ejaculador na base da próstata. Esse é um caso interessante de ausência bilateral das vesículas seminais e dos deferentes, tá? Aqui a anatomia vascular, mostrando o suprimento arterial que vem da artéria hipogástrica, né, do tronco glúteo pudendo da artéria gênito-vesical, tá? É por aqui. Então elas vão formar as artérias vésico-deferenciais, tá? O pedículo prostático superior, que é o principal, irrigam completamente, que tem um ramo uretral, né, um ramo que vai para a uretra, um ramo capsular, e o pedículo prostático inferior, tá, que vai para cá, em direção ao ápice prostático. No ultrassom a gente acaba enxergando, basicamente, o feixe vasculo nervoso, que acompanha, que vem desde a base da próstata, né, até o ápice prostático e acompanha aqui a uretra, né? Isso é muito importante para a preservação da potência numa cirurgia de prostatectomia radical. Já a drenagem venosa se dá pelas veias hipogástricas também, tá? A gente tem uma veia dorsal profunda do pênis, que é essa aqui, né? Que é a veia dorsal superficial, né? Que a gente não vê aqui, né? Não vê aqui. E o plexo venoso lateral. Tudo isso treina, né, para as veias hipogástricas, né, de cada lado, que vão drenar não só a bexiga, né, nessa topografia, mas a próstata e o pênis. Com relação à inervação, tem 3 cadeias periféricas que vão inervar o assoalho pélvico e os órgãos relacionados. O nervo hipogástrico, simpático, cadeia simpática, plexo sacral parasimpático, que é a inervação esplâncnica, e os nervos pudendos, que são nervos sacrais somáticos. Todos vão ter fibras aferentes e eferentes. Então, a inervação se dá pelo plexo hipogástrico inferior, o plexo pélvico, que tem fibras simpáticas e parasimpáticas efetoras, tem fibras aferentes sensoriais, fibras simpáticas têm origem de T10L2, que vão passar pelo gânglio do plexo simpático, formando o plexo hipogástrico superior. O plexo hipogástrico superior se divide em nervos hipogástrico inferior e direito e esquerdo, que fornecem a inervação simpática para o plexo hipogástrico inferior. Já a inervação simpática faz a função secretora das vesículas seminais, contração das vesículas seminais durante a eliminação do sêmen. E da próstata também durante a ejaculação. Então vai contrair coordenadamente tudo isso, né? As vesículas seminais, o deferente, a uretra e até a próstata, tá? Para eliminar toda a secreção durante a ejaculação. Então aqui a gente vê, né, só para vocês terem uma ideia, o plexo hipogástrico superior, né, convergindo para o plexo hipogástrico inferior, né, e os 2 nervos hipogástricos, né, a inervação esplâncnica inferior, tudo isso inervando essa região da próstata, da bexiga e do reto.
Ah, o plexo sacral parasimpático faz a inervação esplâncnica, né, com fibras pré-ganglionares, que tem origem dos segmentos medulares S2 e S4. Sai dos forames neurais com nervos esplâncnicos e descem junto à borda lateral do reto de cada lado, tá? Vão formar os feixes vasco-nervosos cavernosos, que vai cursar, né, ínfero-lateral à bexiga, lateral aos vesículos seminais e lateral e inferior à próstata, posterolateralmente à uretra membranosa, junto ao ápice prostático, né? Então, os nervos, o feixe vasco nervoso vai inervar os corpos cavernosos, a próstata, o reto e músculo elevador do ânus. A função é ereção, contração do colo vesical, tá? Então, esses feixes são muito importantes para ereção e contração do colo vesical. E ainda tem os nervos pudendos, né, que são nervos sacrais somáticos, que vão ter origem, né, dos nervos, das raízes nervosas S2, S4, S5, do plexo lombosacro, tá? E tem 3 ramos terminais, o retal inferior, o dorsal do pênis e o perineal. Faz a inervação do esfíncter urinário externo, também aqui, tá? Que é importante para controle voluntário da diurese. Bom, com relação ao HPB, que é mais importante para a gente. HPB, a hiperplasia prostática benigna, é muito prevalente. 50% dos homens maiores de 50 anos vão ter HPB. Isso vai se correlacionar com o crescimento da glândula interna, né? Que é um termo, não é um termo anatômico, né? Mas tem origem multifatorial. Os componentes de crescimento da glândula podem ser tanto epitelial como glandular e até estromal e muscular. Esses pacientes vão evoluir com LUTS, que é Lower Urinary Tract Symptoms, e que é medido pelo IPSS, um score de IPSS, tem uma gradação que mostra qual o grau de obstrução que a HPB causa. Nós, radiologistas, temos que nos ater a medir volume total da glândula, o IPP, avaliar o conteúdo da bexiga, avaliar paredes da bexiga, espessamento da parede vesical, medir volume pré e medir volume pós-miccional. É muito importante não medir só o volume pós-miccional, mas o volume pré também, para a gente estimar como esse paciente esvaziou a bexiga. A bexiga muito cheia, esvazia mal. Bexiga muito vazia, realmente não tem muita correlação com o volume pós-miccional. Então, a glândula deve medir até 25 cc. A medida suprapúbica se faz dessa forma, como a gente mostrou anteriormente, lateral, no sagital e anteroposterior. E para a gente fazer a avaliação, deve ter um volume mínimo de 100 ml dentro da bexiga para a gente enxergar bem a próstata. O IPP, é importante que a gente entenda que o normal é ter 10 milímetros, essa medida, né, perpendicular, medida do lobo médio ou mediano, né, na base da bexiga, mas ela tem realmente uma correlação com obstrução infravesical, 80%, com 80% de sensibilidade e 68% de sensibilidade, de especificidade. Mas é importante que o paciente esteja dentro dos parâmetros de enchimento vesical. Volume ótimo é de 100 a 200 ml. Se ele tiver menos que 100, você vai acabar superestimando esse IPP. E maior que 400, você vai subestimar esse IPP. Então, toma cuidado que o enchimento vesical ele pode influenciar essa medida. Porque abaixo de 100, você vai ter muita protrusão do lobo médio para dentro da luz vesical. E quando esse volume for maior que 400, a bexiga e a urina vão empurrar a próstata para o períneo, reduzindo o IPP. É sempre importante a gente avaliar o conteúdo e as paredes da bexiga, porque não só a trabeculação, mas a presença de divertículos, a presença de divertículos maiores, grandes, né? Células, né? Na parede da bexiga e até de cálculos. Tudo é importante para a avaliação completa daquele paciente. A espessura vesical ela vai variar com o enchimento vesical. Após 250 ml, ela atinge uma espessura
uniforme, ela não diminui mais, né? Nos homens adultos, a gente tem a espessura média da parede vesical, ela vai variar, né? Ou seja, da mucosa até a adventícia perivesical, de 3 milímetros quando distendida e 5 milímetros quando não distendida, né? Esse é o padrão. Mas é uma medida mais sujeita à variabilidade por conta de outras alterações, como a cistite bolhosa, a obesidade, por conta dessa adventícia estar muito gorda, né? O edema, né, da parede da bexiga e da população estudada, que pode variar também. Então, para realmente a gente avaliar a obstrução, o fator obstrutivo e uma hipertrofia do detrusor, né, ou um afinamento do detrusor, é interessante a gente medir a espessura do músculo detrusor, tá? É uma medida antero-posterior que a gente faz até com o linear, né, que é melhor. A gente vai incluir só a área hipoecogênica, a espessura, tá? Da área hipoecogênica, deixando a adventícia e a mucosa de fora. Isso aí, maior que 2,4 milímetros, vai sugerir uma hipertrofia do detrusor, né? Decorrente de uma obstrução infravesical nos homens adultos, maior que 2,4 milímetros, obstrução. Também nos detrusores hipoativos, tá? A gente vai ter um afinamento do detrusor, diferente, né? São pacientes que vão ter capacidade vesical aumentada de detrusor fino, né? Então, quando a espessura for menor que 1,23 e a capacidade vesical estiver aumentada, isso vai se correlacionar 100% com o detrusor hipoativo. Tá? Então, essa medida da espessura do detrusor é muito importante na prática clínica. Medir volume pré-miccional e pós-miccional são importantes, porque vai se correlacionar com a obstrução infravesical. A média do normal é de 12 cc só, sabe? E a gente diz que se tiver maior que 40 cc de resíduo pós-miccional, existe uma correlação, um risco de progressão da HPB, né, com fator obstrutivo. Lembrar também, às vezes, de você, quando vê um detrusor muito aumentado, né, ou muito fino, avaliar o trato lombar, o trato urinário superior, para ver se existe hidronefrose, tá? Isso se correlaciona, né, com obstrução. A gente tem também achados de RTU. Eu trouxe um paciente meu pós-RTU mostrando uma ressecção completa, tá vendo? Da glândula interna, sobrou apenas as zonas de transição, da zona periférica, né, desculpe. E aqui um artigo livre mostrando uma canalização. Um paciente com tumor de próstata, foi feita apenas uma canalização. Só achados pós-ressecção transuretral de próstata. Aqui a gente pode falar também das córporas amiláceas, né, que são depósitos proteicos na cápsula, na junção, né, entre a zona periférica e a zona de transição. São alterações de alta impedância, que causam sombra acústica e podem até calcificar, tá? Fazendo artefato de reverberação ou Doppler, tá? Isso é muito comum, né, da gente encontrar na prática clínica, e a gente não deve confundir isso com calcificações distróficas, né? Pacientes que têm antecedentes de infecção e prostatite podem ter essas calcificações. Quando pequenos não vão fazer sombra acústica, mas quando muito calcificadas, você vê essa calcificação aqui, podem fazer sombra acústica, tá? É uma sombra acústica anteriormente, né, a essa calcificação. Isso aqui que é uma coisa que a gente pode encontrar também na prática clínica, que são sementes de bracterapia, né, que podem fazer. Paciente que fez bracterapia com várias sementes radioativas implantadas no tecido prostático, fazendo sombras acústicas. Os cistos prostáticos e pré-prostáticos são um tema também muito importante, muito cobrado, tá? No terceiro mês fetal, a gente tem o seio urogenital do endoderma, que vai desenvolver bexiga, próstata e uretra. Então, os embriões vão desenvolver dois pares de ductos genitais. O ductus de Wolff, tá? Né? Mesonéficos, que são esses aqui, os azuis, tá? E os ductos de Miller, paramesonéficos. O que vai acontecer? A gente tem
a união, né, a fusão no homem desses ductos paramesonéficos, né, que quando involuem, né, não vão formar útero, tá? E aí a gente vai ter resquício disso, né, com o trículo prostático aqui, tá? Então, olha que interessante. Quando há falha dessas fusões, né, e das involuções, a gente vai ter formação de cistos prostáticos e periprostáticos, tá? Então, o primeiro deles, o cisto de linha média, a gente vai falar de cistos de utrículo e de ducto mileriano, tá? São cistos de linha média. Eles vão ocorrer na linha média da próstata, atrás da metade superior da uretra, proximalmente, tá, ao vero montano. Pode ocorrer obstrução hematura e dor pélvica, tá? E pode infectar, obstruir ductos ejaculadores e conter até carcinoma. Então, primeiro cisto de linha média, o cisto de utrículo, ele vai ocorrer em 1 a 5% de homens. Aqui é o utrículo prostático, né, no interior do vero montano, né, e ele é análogo à vagina no homem, sabe? Seria a vagina no homem. Ele vai, quando há dilatação do utrículo, né, por involução incompleta, né, isso vai se comunicar com a uretra prostática, né, e geralmente são pequenos, 5 a 10 milímetros, e não vão além da base prostática, tá? Então são cistos de linha média, né, que chegam até a base, mas geralmente não ultrapassam a base prostática. São cistos que podem conter espermatozoide não aspirado, né? E tem associação com o hipospádia, agenesia renal e criptorquidismo, tá? Então esse aqui é um cisto de utrículo prostático, cisto de linha média. Esses cistos de utrículo prostático podem às vezes calcificar, tá? E ter um aspecto desse jeito, né? Bem hiperecogênicos, calcificados, bem na linha média. Mas são diferentes dos cistos de ducto de Miller, que também são cistos de linha média. Também vão ocorrer proximalmente ao vero montano, tá? Acometem 1% dos homens entre 20 e 40 anos, mas decorrente dessa dilatação incompleta do ducto paramesonéfico, né, o milleriano, tem esse formato de lágrima estendendo-se além da base da próstata, tá? O importante é que eles não se comunicam com a uretra prostática, tá? Eles são maiores que o cisto de utrículo e podem vir desde o vero montano até a base prostática, até depois da base prostática. Podem estar discretamente parassagitais, né? Fora da linha média, muito comum isso. Podem conter cálculos, mas a diferença do cisto de utrículo, eles não vão conter espermatozoides não aspirados, tá? Tem uma associação importante com a agenesia renal. Então esse aqui é um cisto de utrículo complicado, né? Vocês veem que pode não só calcificar, como formar nível, tá? Nível hidraéreo, né? E são pacientes que frequentemente podem também estar associados à hemospermia. Os cistos podem ser paramedianos, então, por exemplo, um cisto de ducto ejaculador, né, que vai desembocar também no vero montano, tá? São formações císticas raras, né, congênitos ou adquiridos por obstrução, né, e pode causar dilatação secundária das vesículas seminais. Eles ocorrem no trajeto dos ductos ejaculadores, tá? Posterior à zona, à uretra prostática, né? Trafegam através da zona central, né? Lembra que a gente falou da anatomia? Podem conter espermatozoides e frutose no aspirado, porque a frutose que vem da vesícula seminal, pela fusão deferente com a vesícula seminal, tá? Eles podem conter cálculo, pus ou sangue e podem causar hematospermia e disúria, tá? É muito comum que ele tenha hematospermia e disúria. Quando a gente tem um cisto de ducto ejaculador, a gente tem dilatação do ducto de ejaculação a montante, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer também. O cisto de retenção
são cistos adquiridos, tá? Por aumento da incidência, né? Geralmente aumenta com incidência com envelhecimento, 50, 60 anos de idade. Fibrose e obstrução vão causar a dilatação e formação cística, né? Geralmente muito associado com volume prostático, mas podem ocorrer em qualquer região da próstata, tá? Tanto na zona de transição como na zona periférica. É muito comum também ter cistos de degeneração da HPB, tá? Localizados na zona de transição. São cistos prostáticos mais comuns nos pacientes que a gente encontra com HPB. Variam de tamanho e formato. Podem conter cálculos e sangue. Esses cistos também podem ocorrer nas vesículas seminais, né, que podem ser congênitos ou adquiridos, relacionados à atresia congênita do ducto ejaculador, entre 10 e 40 anos, geralmente unilaterais e protruem para a bexiga. Tá? Podem causar hematura, hemospermia, distúrbios da ejaculação, desconforto perineal, epidemia de retenção urinária e até estarem associados à infertilidade. Contém espermatozoides, frutose e sangue, e também são comumente associados à genesia renal e ipsilateral, tá? Os cistos podem ocorrer até nos ductos deferentes, tá? Com esse aspecto, um cisto realmente acometendo o interior do ducto deferente. Geralmente é uma anomalia congênita e são causas frequentes de azoospermia e infertilidade. A genesia bilateral dos ductos deferentes acontece na fibrose cística, né? Então, lembrar da fibrose cística tem que ser pesquisado. Outras causas são infecção, obstrução e neoplasia. E cistos da porção ampular, que é muito raro, tá? Muito raro. Mas cistos da porção ampular dos ductos deferentes. Então, lembrar, né, que existem diagnósticos diferenciais desses cistos, né, que é o ureterocele, pode parecer aí um cisto de vesícula seminal, ducto deferente. Dilatação da uretra prostática pós-RTU pode acontecer também. Divertículos de bexiga, que podem protruir posteriormente, parecendo, né, um cisto prostático ou periprostático. Até o ureter ectópico, tá? Com dilatação da ureterocele, né? Pode confundir também, né, com cistos prostáticos e periprostáticos. Lembrar também, gente, pós-operatório, da migração do balão da sonda vesical para dentro da loja prostática, tá? Tem colegas que colocam, né, o balão, inclusive, dentro da uretra prostática para compressão e conter sangramento, mas isso aqui, na verdade, é decorrente da sonda vesical. Então, resumidamente, aqui a gente vê todos os cistos prostáticos e periprostáticos, né? Aqui, o cisto de utrículo prostático, no veromontano, né? O cisto do ducto mileniano, que também é da linha média, que pode ultrapassar a base da próstata, o cisto de ducto ejaculador, cisto de deferente, cisto de vesícula seminal, cisto de retenção, né, que são todos paramedianos. Vamos falar agora de prostatite. A prostatite é uma afecção classificada em 4 síndromes diferentes. A gente pode ter a prostatite tipo 1, né, que é a prostatite aguda bacteriana, tipo 2, a prostatite crônica bacteriana, tipo 3, a prostatite crônica com dor pélvica crônica, dividida em inflamatória e não inflamatória, e a prostatite inflamatória assintomática. No ultrassom, a gente tem vários achados. Os achados sonográficos de prostatite, né, na aguda, são uma próstata aumentada, né, com aumento difuso ou focal, com áreas hipoecóicas na zona periférica, né, por conta do edema. Pode apresentar áreas discretamente hiperecogênicas relacionadas à inflamação e fibrose, irregularidades da cápsula prostática, irregularidades da região periuretral, espessamento dos ductos ejaculadores, é muito comum, coleções fluidas hiperecogênicas, que aí seriam abscessos intraprostáticos, e aí que evoluem para tardiamente a prostatite granulomatosa, que é mais crônica, que vão ter áreas hipoecogênicas focais mais bem delimitadas. No ultrassom transretal, a gente vai ver edema do veromontano
edema da zona periférica, dilatação de ductos ejaculadores e alterações nas vesículas seminais. Então, padrão assim da prostatite aguda, infecção bacteriana aguda da próstata, tá? Com o diagnóstico clínico vai ajudar bastante, paciente com febre, dor perineal, disúria, urgência, polaciúria, retenção urinária e disquesia. Mas no toque retal a próstata vai ser muito dolorosa, abalada, amolecida, mas comumente na zona periférica, tá? Então você vai ter áreas hipoecogênicas, né, de edema, né, com hiperemia, né, ao Doppler colorido. É isso que vai caracterizar e pode evoluir para abscesso e etc. A prostatite crônica pode ser infecciosa e não infecciosa. A infecciosa é a perpetuação da infecção prostática bacteriana, tá? E a não infecciosa por inflamação, por congestão ou refluxo de urina para a próstata, para os ácidos prostáticos, né? Isso pode levar a fibrose e obstrução com prostatite crônica. Então, o diagnóstico clínico é um pouco mais difícil por dor perineal, por mais de 3 meses, né? E pode ser assintomática. A leucocitose na secreção prostática faz o diagnóstico. E o ultrassom vai cursar com calcificações, abscessos organizados e granulomas. Então veja que é bem heterogêneo, com calcificações grosseiras, importante. Calcificações grosseiras, importante. Áreas heterogêneas, são não só com granulomas hipoecogênicos, não só áreas hiperecogênicas, mas bem heterogêneas. E até abscessos crônicos, né, bem localizados dentro do parênquima prostático. A prostatite crônica ela pode inclusive se tornar cavitada, tá? Levar a prostatite cavitada com infecção prolongada, fibrose, né? E constrição ductal com dilatação acinar dos ácidos prostáticos, né? Com esse aspecto clássico em queijo suíço, tá? E os abscessos são as complicações raras, mas são complicados, né? São severos, né? É uma cavidade em qualquer região da próstata com infecção bacteriana, tá? Que pode levar a febre, calafite, disúria, polaciúria, urgência, dor hematura, leucocitose e PCR muito aumentado, tá? No ultrassom a gente vai ver essas coleções heterogêneas, tá? Hipoecogênicas, bem irregulares, né? Com margens irregulares e halos de hiperemia, né? Então, o abscesso prostático, inclusive hiperemia, é importante, né? Esses abscessos prostáticos às vezes têm que ser tratados por via de punção, tá? E raramente por via transuretal, raramente por via cirúrgica. Então, o abscesso prostático pode cursar com essa hiperemia ao redor da coleção heterogênea com nível. A gente tem a análise de punção, né, a opção de punção transretal, que vai resolver cerca de 80% dos casos, né, 20%, apesar de punções seriadas, né, 1 ou 2 punções, você não vai ter resolução e o paciente precisa partir para um tratamento mais efetivo. A neoplasia da próstata está dentre as 5 neoplasias com maior incidência em 2 milhões do homem, né? Exceto o câncer de pele. Então, é a 6ª neoplasia mais prevalente do mundo, né? Porque ela é arrastada, né? A maior incidência na 7ª década de vida. E no Brasil, em 2016, foram estimadas 13.778 mortes por conta do câncer de próstata. Então, quais são os tipos histológicos que a gente precisa saber? O adenocarcinoma de próstata, que pode ser ductal acinar, de pequenas células, que é o tipo neuroendócrino, né? A neoplasia de próstata cursa com PSA baixo. A carcinoma de células escamosas, o carcinoma de células transicionais, que é uma infiltração na próstata do câncer do urotélio, o sarcoma e o carcinoide. 70% das vezes ele ocorre na zona periférica, em 20% na zona de transição,
em 1 a 5% na zona central, e o estroma fibromuscular anterior é raro, né? Depende de invasão dessas glândulas para o estroma fibromuscular anterior, não é primário dali. No ultrassom, câncer de próstata, predominantemente, ele é hipoecogênico, mas 40% das vezes ele é isoecogênico, podendo também ser hiperecogênico raramente. Então aqui uma neoplasia de próstata mostrando a área hipoecogênica, tá? A área hipoecogênica na próstata, mas é interessante lembrar que nem sempre ela tem um aspecto circunscrito nodular, tá? Geralmente é bem heterogênea, a maioria das vezes é bem heterogênea e hipoecogênico e se estende de forma linear. Então, procurar um nódulo na próstata para definir câncer de próstata não é muito comum, tá? Aqui de novo, uma neoplasia prostática maior aqui se estendendo para o outro lado da próstata, e aqui uma neoplasia na parte mais anterior da próstata, tá? Cometendo a zona de transição. Aqui mostrando o nódulo prostático e a biópsia, tá? Mais aqui uma neoplasia hipoecogênica no corno anterior da zona de transição com hipervascularização. Aqui um nódulo hipoecogênico com hipervascularização, mas aqui de novo uma área isoecogênica, apenas hipervascular, que confirmou se tratar de neoplasia prostática. Aqui um nódulo se estendendo além da cápsula prostática, com calcificações grosseiras, né, hipervascular, tá? E aqui uma neoplasia de linha média, olha só, uma região bem incomum. A espectroscopia também pode ser, a elastografia também pode ser utilizada para localização do câncer de próstata, mas é um pouco controverso, né, irregular. Os artigos são bem conflitantes, mas as microbolhas, né, com alta resolução também podem definir áreas de hipervascularização, né, de hiperfluxo no Doppler, mas veja que pós-Raifo essa área desapareceu. Tá? Então, mostrando que as microbolhas podem ser úteis para diagnóstico de áreas com câncer de próstata. Lembrar do PIRADS, tá? Que o PIRADS realmente ele tem uma função, né, na caracterização da neoplasia de próstata. Ele é muito importante pré-biópsia, né? Biópsia de próstata ela começou por via transperineal, para vocês terem uma ideia, né? E com agulha de Silverman de 12G, né? O urologista apenas palpava a próstata para fazer a biópsia, mas com o advento do ultrassom transretal foi se propondo a biópsia sistemática, né? Que começou com áreas cistantes, né? Com fragmentos nas bases, terço médio e ápice de cada lado, até a cistante estendida, né? Que é o que foi padronizado pela SBU, né? Com 2 fragmentos de cada lado, né? E fragmentos adicionais às áreas suspeitas de nódulo ou zonas hipervasculares. Hoje a cistante estendida é o padrão ouro, né? De 8 a 15 fragmentos. As biópsias, sabendo que isso aumentou bem a detecção do câncer de próstata em 42%. A gente sabe também que existe a redução da detecção da biópsia com a repetição do procedimento, né? Se a gente não tiver nenhum dado adicional, né, de ressonância ou microultrassom para a gente definir as áreas mais suspeitas. Mas hoje a gente usa, né, a sedação ou bloqueio periprostático, antibiótico sempre, né, para profilaxia de infecção. Suspensão de anticoagulantes é interessante, e a cistante estendida com Trucut 18G, né, obtendo-se aí 12 fragmentos ou mais. O bloqueio periprostático, nos casos em que a gente faz nesse local, é comum, tá? É interessante para diminuir a dor no paciente, né? Com relação à profilaxia, a gente sabe que hoje é muito interessante fazer profilaxia. A gente tem a necessidade de profilaxia para reduzir a bacteriemia e as infecções, inclusive a sepse, né? Apesar da quinolona ser a classe mais
utilizada, né, nos estudos, a gente sabe que a profilaxia ela tem sido feita, né, hoje com ceftriaxona e com fosfomicina, né. Realmente é interessante a gente cobrir as bactérias, né, as principais são Escherichia coli, Pseudomonas e outros bacilos gram-negativos, né. Não, a gente não faz antibiótico enema normalmente na biópsia transretal, né, realmente não muda, só muda o risco de bacteremia, e um antibiótico num dia versus 3 dias realmente só mudou a bacteremia. Então, tem também a possibilidade de supositório de PVPI, né, considerando também o risco de alergias, né, mas é barato e fácil de aplicar, né, e a gente sabe que, como aumentou muito a resistência bacteriana, a gente tem migrado para desistir da quinolona, porque a gente tem uma resistência bacteriana muito alta, né, devido ao seu aspecto, não só pelo aspecto da resistência bacteriana, mas tem ainda outros fatores multifatoriais, como imunidade pessoal, inóculo bacteriano, genótipo da bactéria e as técnicas, a quantidade de fragmentos, se biopsiou a zona de transição, se é uma biópsia repetida, o paciente ainda está repetindo uma biópsia, né, já teve infecção no passado, né, além de os fatores que preocupam a gente, né, do potencial dos malefícios do uso da quinolona no longo prazo, além da resistência bacteriana, ruptura tendínea, neuropatia periférica. Então a gente está abandonando muito a quinolona e usando a ceftriaxona, seja ela venosa ou até intramuscular, tá? Além disso, tem a possibilidade de a gente fazer o swab retal, tá, para detectar, direcionar a profilaxia, que é feito de 1 semana a 30 dias antes no paciente, vai para a cultura e a gente avalia a resistência a algumas bactérias. Não dá para fazer todas as bactérias, tá? Mas geralmente com swab retal a gente acaba usando ou ceftriaxona ou ampliando isso com dose única de gentamicina para prevenir a infecção. Então aqui um caso de biópsia prostática, num nódulo também aqui de zona de transição, que não é tão comum. Vem crescendo a fusão de imagens, né, para o procedimento, com a ressonância para melhorar o diagnóstico, né, dessas lesões prostáticas que a gente enxerga na ressonância, mas não enxerga no ultrassom, e a biópsia transperineal, que tem sido utilizada com muita frequência para reduzir esse índice de infecção a 0, que é uma novidade. Tem o estudo Translate, que é o mais novo, né, agora falando sobre a superioridade de diagnóstico em neoplasias significativas, tá, para a técnica transperineal. Então provavelmente vai haver uma migração da biópsia transretal para transperineal no futuro, tá, à medida que os centros diagnósticos se convencerem, né, que é melhor fazer a biópsia por via transperineal para evitar a infecção e aumentar o diagnóstico, né. Lembrar que existem complicações, né, então a infecção gira em torno de 5 a 7%, mas para hospitalização 1 a 3%. Talvez a infecção hoje gire em torno, talvez com as profilaxias novas, de 1,4 a 1,6%. A hematúria é muito comum, 50% dos pacientes vão ter hematúria, mas que precisam de intervenção menos que 1%. Tá? A maioria é hematúria autolimitada, que não vai causar maiores problemas. O sangramento retal em 30%, que precisa de intervenção 2,5%. A hematospermia é muito comum, tá? E é interessante que a prolongada em cerca de 4 semanas é muito comum. Então é importante conversar com os pacientes sobre essa prevalência da hematospermia. Sintomas do trato urinário inferior são transitórios, de 6 a 25%, retenção urinária 0 a 2,5%, especialmente os pacientes que fazem biópsia da zona de transição. E eu já vi pacientes com disfunção erétil, né, menos de 1%, é autolimitada, passa rápido, mas pode acontecer nos pacientes, tá? Os fatores de risco, né, para biópsia são pacientes que têm um Charlson maior que 1, diabetes, imunossuprimidos, que usam esteroides, quimioterapia, HIV, que tem história urológica, né, com ITU ou prostatite no passado, pacientes que tiveram infecção prostática após biópsia no passado também,
À medida que o paciente faz biópsias cumulativas, né, o risco aumenta. Pacientes que usaram antibióticos nos últimos 6 meses têm risco de colonização bacteriana, então resistência a antibiótico. Viagens internacionais